querido aluno, tudo bem com você? Eu espero que esteja. O meu olá também é especial a todos vocês que estão assistindo a TV Araxá Educa. Preparados para mais uma aula de matemática? Então venha comigo. Hoje aqui nesta aula do sexto ano eu preparei para vocês sobre multiplicação e divisão. Vamos então aqui atentos à multiplicação. Observe com atenção, hein? Propriedades da multiplicação. Vamos rever, vamos estudar as propriedades que são muito úteis. Propriedade comutativa. Trocar de lugar. Já diz pra gente que a ordem dos fatores não altera o produto. Você sabe que 3 vezes 4 ou 4 vezes 3, o resultado não altera porque eu simplesmente mudei os numerais de lugar. Então, esta é a propriedade comutativa. Trouxe aqui para você um exemplo de 34 vezes 12 ou 12 vezes 34, o resultado não altera, 408. Apesar de que nós sabemos, para nos facilitar, quando a gente vai fazer cálculo, multiplicação de números com mais de 2 algarismos, nós temos a vantagem de colocar o número maior primeiro. Quando você faz isso, você facilita o seu cálculo. Mas temos que ter em mente, se eu tivesse feito o contrário, ou seja, mudado os algarismos, os numerais de ordem, não alteraria o valor, certo? Então, aqui neste caso, 34 vezes 12 ou 12 vezes 34 vai resultar em 408. Trouxe aqui também para vocês a propriedade associativa. Associar os fatores de modos diferentes. Vamos verificar o que seria isso. Eu tenho 9 vezes 14 e vezes 5. Alguém aí pode estar perguntando, o que é isso? É um ponto, Fabiana, não tem o sinal de vezes. Mas na matemática o ponto significa vezes. Então aqui eu estou multiplicando 9 vezes 14 e vezes 5. Neste primeiro exemplo, o 9 foi multiplicado pelo 14, para depois o resultado multiplicar por 5. 9 vezes 14, você deve ter uma estratégia para fazer este cálculo por decomposição, por exemplo, 9 vezes 10, 90. 9 vezes 4, 36. 90 com 36, 126. E depois multiplicaríamos por 5, certo? Também dá para fazer por decomposição. 100 vezes 5, 500. 20 vezes 5, 100. E 6 vezes 5, 30. Depois é só reunir tudo isso. Mas aqui, vamos para nossa propriedade. Eu trouxe para vocês 9 vezes 14 vezes 5, mas primeiro multiplicando 14 vezes o 5, que daria os 70, para depois multiplicar pelo 9. Mas vocês podem observar que o resultado é o mesmo. Eu associo os fatores que eu quero multiplicar e não vai alterar o resultado desde que eu acerte a operação, o cálculo aí que eu fiz, certo? Nós temos também a propriedade distributiva. Se um número multiplica uma soma ou uma diferença, ele multiplica cada valor dessa operação. Eu tenho aqui para vocês o 4 que está multiplicando 17 vezes 32. Eu estou multiplicando então o 4 pelo 17 e o 4 também pelo 32. Alguém aí de casa pode perguntar, mas Fabiana, por que eu não somo 17 com 32 para depois multiplicar pelo 4? Tudo bem, você pode fazer isso sem problema nenhum e você vai acertar o resultado. Mas nós vamos agora aprender uma estratégia que será utilizada futuramente para algumas situações onde dentro do parênteses nós não vamos poder resolver. Daí nós teremos que aplicar esta propriedade, que já é válida desde então. Por isso, a gente está vendo aqui neste momento para também ser utilizada posteriormente. Certo? Propriedade distributiva. Se nós tivéssemos aqui um sinal de menos, fosse uma subtração de um número com outro, a regra se aplicaria. Você pode aplicar a distributiva com um diferencial.
aqui não seria o sinal de mais, seria o sinal de menos, certo? Mas se aplica também à diferença de dois números. Aqui, conferindo multiplicações e divisões. O que significa isso? Nós sabemos que divisão e multiplicação são operações inversas. O que uma faz, a outra desfaz. Então, quando eu quero conferir um valor, um resultado de uma divisão, eu posso fazer a operação inversa, que é a multiplicação. Quando eu quero conferir uma multiplicação, o resultado de uma operação que eu fiz, eu posso, assim, aplicar a divisão para conferir. Como a gente dizia há um tempo atrás, tirar a prova dos 9. Eu tenho aqui, observe como Lucas e Isabela fizeram para descobrir se a multiplicação de 38 vezes 5, que é 190, está correta. Veja então como eles fizeram. O Lucas pegou 190, que foi o produto, e dividiu aqui por 5, que era um dos fatores. Quando ele fez a divisão, ele obteve 38, confirmando assim que 38 vezes 5 realmente é igual a 190. A Isabela pegou 190 e dividiu por 38. Inclusive, ela fez uma divisão ali pelo método americano. E depois ela observou que o resultado foi 5. Assim, confirmando, 38 vezes 5 realmente é igual a 190. Tirou a prova, conferiu o resultado da multiplicação usando a operação inversa, que é a divisão. Compreenderam? Eu espero que sim. Então, vou continuar. Aqui, trouxe para vocês. O Bruno fez para descobrir se a divisão abaixo estava correta. Agora, o Bruno quer conferir uma divisão. A divisão dele é 273 por 5. Vamos lembrar aqui os termos que também são importantes? O número que está sendo dividido é o dividendo. Pelo qual a gente está dividindo é o divisor. O resultado é chamado de quociente. E o que sobra da divisão é chamado de resto. Como então o Bruno fez? Ele quer conferir se 54 vezes 5 é igual a 270. Ele pegou este valor aqui de 273, dividiu por 5, observou que dava 54. E assim, ali, ó, para verificar se a divisão está correta, eu multipliquei o quociente pelo divisor, ou seja, dos 54 vezes 5, e deu 270. Em seguida, o que ele fez? Ele somou com o resto, que era 3. Assim, ele observou realmente que a divisão estava correta. O que a gente pode concluir aqui desses dois exemplos, dessas conferências, é de que, para verificar se uma divisão está correta, eu aplico a multiplicação. Para verificar se uma multiplicação está correta, eu aplico a divisão. Assim a gente faz a conferência, certo? Continuando, trabalhando essas operações, porque nós já vimos aí adições, subtrações, vimos divisões, multiplicações, vimos essa relação das operações. Agora a gente precisa trabalhar com todas essas operações juntas. Por isso eu trouxe para vocês expressões numéricas com as 4 operações. Vamos aqui então trabalhar estas operações, estas expressões. Efetuar, e aí vai umas dicas, por isso eu trouxe para vocês. Nós temos critérios de resolução. Quando vocês aprenderem outras operações, que seriam as potenciações e as radiciações, vocês vão ver que elas devem ser resolvidas primeiro. Mas, por enquanto, nós estaremos trabalhando apenas com 4 operações. Então, temos as regras. Primeiro, nós vamos efetuar as multiplicações e as divisões na ordem que elas aparecem. Depois, nós vamos efetuar as adições e as subtrações também na ordem que elas aparecem. Em uma expressão numérica que tiver parênteses, colchetes, estes sinais, a gente tem também critérios para serem resolvidos. Primeiro, os parênteses, depois, os colchetes e, por fim, as chaves. Mas os parênteses devem ser resolvidos primeiro
também lembrando da ordem das operações. É uma mistura muito grande que a gente precisa realmente guardar aí no pensamento o que praticar. Então, falando em prática, vamos colocar em prática esta resolução de expressões. Trouxe aqui para vocês esta expressão. Veja bem, uma expressão com vários cálculos. Multiplicação, adição, multiplicação, subtração e divisão. E ainda tem o parênteses. Significa que primeiro nós teremos que resolver o que está dentro do parênteses. Mas o que dentro do parênteses? Sendo que nós temos multiplicação, adição e subtração. Vamos lembrar que quem tem uma maior força, quem a gente deve resolver primeiro, são as multiplicações. Por isso, como que fica aqui o cálculo? Foi resolvido aqui então o 3 vezes o 12, 36, e também foi resolvido simultaneamente com um resultado só, o 3 vezes o 3 e vezes o 12, que daria então aqui o 108. E conservou o menos 32 e o dividido por 8. Depois, na próxima linha, foi feita o quê? Foi feita a adição, certo? Na próxima linha, foi eliminado o parênteses, resolvido então a subtração. E por fim, foi feita a divisão de 112 por 8, dando o resultado de 14. Fiquem atentos em relação a qual operação deve ser resolvida. Aqui, trouxe para vocês mais um exemplo. 600 menos 40 vezes 8 dividido por 8 menos 4. O que a gente deve resolver? Primeiro, o parênteses. Mas dentro do parênteses, nós temos uma subtração e uma multiplicação. Vamos resolver o que primeiro? Vamos resolver a multiplicação, certo? 40 vezes 8. Agora, vamos eliminar este parênteses resolvendo a subtração, ficando então aqui 280. Sobrou uma divisão e uma subtração. O que deve ser resolvido primeiro é a divisão. Por isso, foi feito aqui 280 dividido por 8 e, por fim, 35 menos 4, que daria 31. Mais um exemplo eu trouxe para vocês. E vocês estão percebendo que cada vez acrescentam um pouquinho mais de cálculo, um sinal a mais, para a gente então trabalhar essa questão. Tem ali um parênteses, dentro do parênteses subtração e multiplicação. O que eu resolvo primeiro seria então a multiplicação. Esta multiplicação aqui de fora também pode ser resolvida, porque o próximo sinal que tem, o próximo cálculo é de adição. A multiplicação, então, ela pode ser resolvida sem nenhuma questão aqui. Agora, vamos resolver o parênteses, fazendo a subtração e já eliminando o parênteses. Por fim, sobrou uma adição e uma subtração. Posso resolver tudo ao mesmo tempo, aí, se quiser, mas também posso fazer parcelado. Eu faço aqui primeiro a adição e depois eu faço a subtração, dando o resultado final. Ok? Trabalhamos um pouquinho então dessas expressões onde envolvem as 4 operações. Espero que você tenha aí memorizado a regra de resolução, quem que resolve primeiro, tá bom? Aguardo vocês na próxima aula. Bons estudos e até mais!